Olá, um bom dia a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui a convite da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz para o estudo doutrinário do dia de hoje. Eu me chamo Allan Kardec, sou membro da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, situada na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, e a gente traz aí um abraço virtual de todos lá da BBM para os nossos queridos daqui do Vinha de Luz e todos que estão nos assistindo e nos prestigiando nesse momento. De início também, lembrar a todos que estão nos assistindo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que cliquem aí no botão que aparece embaixo para fazer sua inscrição, que dê uma curtida nesse vídeo e que também ative o sininho da notificação a fim de receber as informações desse canal. Para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai ler como página de preparo para a prece, direto aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ler do capítulo 2, o capítulo 2 intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, o seu item 8, intitulado Uma Realeza Terrestre, Instrução dos Espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não era de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam deles. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduz. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens da terra, dos bens terrestres, como se devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveitos para a morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar o acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França
Havre, 1863. E com isso, nós convidamos a todos presentes a fechar os nossos olhos e a agradecer, acima de tudo, ao Pai Criador por esta oportunidade de aqui estarmos estudando um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, que nos traz esta terceira revelação à luz da fé raciocinada. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo, pelos seus ensinamentos, pela sua moral, que nos alavanca ao progresso que tanto almejamos. Agradecer esses irmãozinhos que vêm, através dessa doutrina, abrir os nossos olhos, nos orientar, para que possamos não estacionar nessa escala evolutiva. Que o Senhor possa estar nos abençoando a todos que aqui se encontram unidos em pensamento nesse canal, a todos aqueles que se encontram enfermos nesse momento, e estendendo aos familiares dos que aqui estão nos assistindo também. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, como a gente estava falando antes da leitura de preparo, antes da prece inicial, vamos dar sequência aqui aos estudos doutrinários aqui da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. E, como eu falei, ficamos muito agradecidos pelo convite e tentaremos fazer aqui o nosso melhor para levar as palavras não minhas, mas do Cristo, e codificado por Kardec através da doutrina dos Espíritos, para ser um foco de luz para todos nós, todos aqueles que aqui estão nos assistindo. Para iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, a gente vai falar sobre o tema superiores e inferiores. É o item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 17 intitulado Sede Perfeitos. A gente vai tratar do item 9, superiores e inferiores. Para a gente iniciar, muitas das vezes a gente ouve entre os leigos, entre as pessoas que não conhecem ainda a fé raciocinada trazida por Kardec, e mesmo aqueles que conhecem, mas que muitas das vezes, levado pela cegueira do dia a dia, acabam por temporariamente não lembrar e não fazer conexão da nossa vida, no nosso dia a dia, a essa terceira revelação, e a gente se perde. A gente fala o seguinte: puxa, por que não nasci rico? Por que não nasci comandando, não adquiri um cargo de chefe, de chefia, onde eu trabalho? Por quê? Porque eu vivo nessa situação enquanto muitos ostentam a riqueza, enquanto muitos comandam, e eu sou comandado e sou pobre. E aí a gente não para analisar que a autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação da qual será pedida contas àqueles a quem Deus as concedeu. Não creiais, meus irmãos, não creia que Deus deu a autoridade apenas para proporcionar o prazer momentâneo de comandar os seus súditos. Não, Deus não deu autoridade ao homem para ele ter esse prazer de comandar os seus súditos, para ele ter o prazer de passear com seus iates, casa de verão, casa de inverno. Não foi com esse propósito que Deus deu a autoridade e a riqueza. O orgulho que cega, o orgulho cega a todos nós e torna a gente seco ao ponto de
tornar popular e conhecida aquelas frases, né, tão comum que a gente ouve no dia a dia. A gente ouve assim: o poder corrompe. Quer conhecer a pessoa, dê a ele o poder. E isso é verdade. É verdade se nós não formos vigiar os nossos atos, as nossas atitudes, como nos ensina a doutrina dos espíritos, através dessa fé raciocinada trazida por Kardec. E realmente o poder corrompe quando estamos cegos pelo orgulho, pela vaidade, e realmente as pessoas se deixam corromper. E, na verdade, não se trata de dono. Ninguém é dono de nada, não somos proprietários de nada. Somos apenas usufrutuários, né? Tudo pertence a Deus. Deus nos dá e Deus retira quando achar necessário retirar. Estamos usando, para fazer uma analogia aqui, o cheque especial. Não tem aquele cheque especial, aquele dinheirinho que está lá na conta que não é nosso, que pertence ao banco, que o banco colocou lá para que usemos de forma consciente, de forma correta, sem exageros. E quando a gente usa sem a consciência, o que acontece? A gente se perde, a gente se enrola e vira aquela bola de neve, né, que se torna impagável. E aí vem o sofrimento, vem a aflição e vem as cobranças. E é assim também com a prova da autoridade e a prova da riqueza. As cobranças virão, as contas chegarão. E se a gente usa de forma incorreta, se a gente usa de forma irresponsável, seria essa a melhor nomenclatura, seremos cobrados com certeza pelo uso, pelo mau uso deste bem que não nos pertence, como eu falei aqui, e que estamos temporariamente apenas como usufrutuário deste bem que pertence a Deus e que Deus tem um propósito para colocá-lo na mão dos homens. Se fosse de fato um privilégio ligado a essa ou aquela pessoa, se a autoridade ou a riqueza fosse de fato um privilégio, né, assim não seria, né? Deus não tiraria a hora que apraz tirar, né? Assim como eu fiz essa analogia com cheque especial. Se fosse de fato nosso, o banco não tiraria quando achar necessário tirar, quando julgar que nós estamos fazendo mau uso daquela fonte, daquele valor, né? E é exatamente assim a autoridade e a riqueza. Ninguém pode dizer, portanto, que a riqueza e a autoridade é um bem, é uma propriedade sua, é seu de fato, tá? Se pode ser retirada sem seu consentimento a qualquer momento. Vivemos num verdadeiro, né, lembrando aqui, irmãos, num verdadeiro emaranhado, que eu costumo dizer que é um emaranhado biossocio-psíquico. O que vem a ser isso, né? É igual aquelas brincadeiras que a gente faz de jogar o rolo de barbante, aquela dinâmica, acho que todo mundo já fez, né? Que vai passando o rolo de barbante de mão em mão e no final tá aquele emaranhado, tá todo mundo embolado e unido pelaquela teia, né, digamos assim, de barbante. E é assim a nossa vida. Nós vivemos nesse emaranhado biossocio-psíquico, como eu falei. Nossas ações refletem, né, na do próximo. E vice-versa. A do próximo também reflete nas nossas ações, no nosso afazer, fazendo com que todos aqueles depositários, né, da autoridade, o patrão para com o empregado, o pai para com o filho, né,
o esposo para com a esposa, né? O governante para com seu povo, fazendo com que todos eles, né, tenham um compromisso assumido. E esse compromisso, obviamente, se cobrará resposta pela má direção, né, que se tiver dado aos seus inferiores ou aos seus comandados, né, seremos cobrados por essas má direção. Que má direção são essas? Lembrando aquele emaranhado que falamos lá da teia, que eu chamei de biossocio-psíquico, e eu comparei essa dinâmica do barbante, né? Todos os vícios, né? Todas as misérias, os suicídios e todos os sofrimentos que ocorrem por consequência desta direção autoritária, né? Desse mau uso da fortuna, dessa direção de forma desrespeitosa para com o próximo, vai recair sobre esse indivíduo, sobre esse ser, sobre esse espírito ao qual foi dado a missão ou a prova da riqueza ou da autoridade. Quando eu digo missão ou prova, obviamente, são poucos os que estão sobre a terra como missionários, né? Poucos são missionários. A gente citou aí agora há pouco Kardec, não o Kardec aqui que vos fala, que meu nome também é Allan Kardec, mas o Kardec, codificador da doutrina, ele com certeza é um exemplo de um missionário. Foi dada a ele a missão de codificar, de organizar a doutrina trazida pelos Espíritos, que é a terceira revelação prometida por Jesus, o governante do planeta Terra, né? Kardec é um missionário. Poucos são missionários. Missionário é aquele espírito que já atingiu o grau máximo de perfeição e que ele vem orientado por Deus, ou até mesmo por sua vontade de já entender que fazer o bem pelo bem, né? Ele vem nos ajudar a alavancar o nosso progresso espiritual. Mas poucos são os missionários, como eu falei, muitos estão na condição de prova, né? Então essa riqueza, muitas das vezes, essa riqueza, essa autoridade, vem não como uma missão, e sim como uma prova. Uma prova que muitas das vezes nós próprios que pedimos, como nós próprios pedimos também a prova do infortúnio, né? E a gente pede aquela prova da riqueza lá no nosso planejamento reencarnatório, como está explicado nas obras de André Luiz, né? Lá no nosso planejamento reencarnatório a gente pede essa prova da autoridade, da riqueza, para percebermos, né, se a gente já aprendeu, se a gente já consegue lidar com ela, consegue desapegar desses bens terrenos. E, logicamente, a gente usando o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes escorregamos, muitas das vezes não conseguimos dar conta dessa prova, que é uma prova difícil, como a prova do infortúnio também é difícil, né? E aí esse poder, essa autoridade e essa missão que nas nossas mãos deveria ser uma fonte, né, a espalhar a prosperidade ao nosso redor, se torna uma bomba, se torna uma bola de neve a crescer e a devastar tudo devido ao mau emprego dela, né? Mas, logicamente, não existem apenas os maus comandantes, né? Como a gente falou aqui agora há pouco, essa prova do comando pode vir como uma prova, pode vir também como uma missão. E tanto o missionário, que com certeza, por ser missionário, ele vai fazer bom uso dessa prova, mas aqueles que estão na condição de prova
muitas das vezes, e algumas vezes, não digamos muitas das vezes, não, algumas vezes, consegue superar a cegueira, a vaidade. Quando eu digo a cegueira não do corpo físico, mas a cegueira da alma causada pelo egoísmo, e alguns irmãos que estão à frente dessa prova conseguem vencer essas dificuldades quando eles exercem qualquer cargo de soberania e está compenetrado, né, na moral cristã. Quando a moral cristã já está, já faz parte do seu íntimo, do seu interior, ele consegue agir de uma forma sensata. E dessa forma ele não desprezará, né, não desprezará nenhum dos seus irmãozinhos que estão em condições inferior, como seus comandados, né, como alguém que tem uma situação socioeconômica de menor valor. Esse irmão que está com a missão ou a prova da propriedade, da riqueza, quando ele já tem a moral cristã enraizada nele, ele vai saber respeitar o próximo, porque ele sabe que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Ele sabe que ele não deve desejar ao próximo aquilo que ele não deseja para ele, e que aquilo que ele quer para ele é o que ele deve fazer pelo seu próximo, né? Porque ele sabe que as distinções sociais nada significa, digamos assim, para Deus, para o mundo dos espíritos, né? Como a gente pôde ver na nossa página de abertura, do qual a rainha, o espírito que esteve aqui como rainha lá na França, e que ela achou que, estando aqui como rainha, no mundo espiritual ela estaria também como soberana, e chegou lá, teve a mera decepção, né, que não era assim. E o espírito que já entende essa moral cristã, já consegue entender, ele sabe que nada disso lhe pertence, tudo pertence a Deus, e que ele apenas está ali no papel de usufrutuário para utilizar, seja a autoridade ou seja a riqueza, em prol da coletividade. E ele será cobrado por esse uso. E ele que já tem a moral cristã, como eu falei, enraizada dentro dele, vai lembrar daquela passagem do Cristo antes do martírio, no qual ele estava reunido com os apóstolos, e que o Senhor vai lá humildemente, lava os pés dos apóstolos. É um ato de total desprendimento, digamos assim, dos bens materiais, da autoridade, do orgulho. É um ato de submissão à vontade do Pai e de total humildade. E assim como o mestre exemplificou nessa passagem, em várias outras, esse homem que já tem essa moral cristã enraizada dentro dele, ele com certeza não vai sucumbir na prova da autoridade, nem na prova da riqueza, pois ele saberá agir como o Cristo agiria. Que é essa a pergunta que temos que fazer acerca de todos os momentos da nossa vida e de todas as provas, de qualquer dificuldade e dúvida que nós tivermos. Como o Cristo agiria em meu lugar? E o homem sensato que tem a moral cristã dentro de si, já enraizada, vai se fazer essa pergunta e vai conseguir agir, não deixando-se levar pelo orgulho, pela vaidade, pela cegueira da vaidade, como a gente falou agora há pouco, né? E aí a gente lembra aqui das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, algumas delas que podem ser utilizadas e pensadas nessa reflexão de como Jesus faria, né? Bem-aventurado os pobres de espíritos, pois deles é o reino de Deus.
Então aquele que é humilde, pobre de espírito, por pobre de espírito Jesus entendeu aquele que não se deixa levar pela cegueira do orgulho, o reino dos céus é dele. Por que o reino dos céus é dele? Porque não sucumbindo nessas provas, difíceis por sinal, ele vai conseguir ter sua consciência tranquila e seguir sua evolução enquanto espírito que somos. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. E idem ao que a gente falou, quando a gente tem o coração puro, a gente não vai querer fazer o mal a qualquer que seja dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão nas condições socioeconômicas abaixo da gente, pois a gente já vai entender que aqui não é nossa verdadeira morada, estamos aqui de passagem. Bem-aventurado os misericordiosos, pois terão misericórdia. É aquela parte do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas, alguns dizem as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Esse assim se subtende à medida que, então, à medida que sejamos misericordiosos com o próximo, Deus será misericordioso para conosco também, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, né? E a gente lembra aqueles que têm a prova da autoridade e que muitas das vezes são autoritários, que existe uma diferença entre ser autoridade e ser autoritário. Eu posso ser autoridade sem ser autoritário. Infelizmente não é o que a gente vê muitas das vezes entre os nossos governantes, entre os chefes das firmas. A gente encontra muito aqueles de narizinho em pé, né? E aí esse narizinho em pé é surpreendido, né, esse espírito com o nariz em pé, é surpreendido quando ele desencarna. E aí a gente lembra aquela passagem também, aquela parábola do Lázaro, o Lázaro mendigo, né, mendigo e o Senhor, né, que o Lázaro estava sempre próximo à porta desse homem muito rico, lhe pedindo misericórdia, um pouquinho do que sobra da sua refeição, e aquele homem sempre ignorava, e era um desses que, narizinho lá, né, a cegueira, né, o orgulho, não deixando enxergar de uma outra forma, e aí que ele desencarna. E quando ele desencarna, o Lázaro também já havia desencarnado, né, e ele sofrendo lá nos planos vibracionais que nós chamamos de umbral, né? E ele olha para o alto e vê Lázaro, né, com Deus, com o pai Abraão, que assim na parábola fala, né? E ele pede que o pai tenha misericórdia e mande Lázaro para saciar sua sede, para molhar o seu lábio na água e alguma coisa assim, né? Só que Deus responde que não, que existia um abismo entre Lázaro e ele, justamente porque Lázaro era um desses pacificadores que soube suportar, que a gente vai falar daqui a pouco também, que a gente está falando de superior, vai falar dos inferiores, no sentido de ter a prova do infortúnio, né? E Lázaro foi um desses pacificadores que soube suportar sua prova com resignação à vontade de Deus, enquanto o homem rico se deixou levar pela cegueira do orgulho. E aí há essa diferença. Se o espírito superior tem deveres a cumprir, né, e agora a gente vai falar também, os inferiores, aqueles que estão na condição de subalterno, de empregados, que não nasceram na fortuna, eles também têm os seus deveres, não menos sagrados e importantes do que os que estão na prova do poder e da riqueza, né? E aí a gente lembra aqui
a parábola dos trabalhadores da última hora, o senhor da vinha, né? Que é aquela que o senhor vai convidando ao longo da sua vinha, recrutando os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí ele promete a cada um determinado valor. E para aqueles que foram chamados no finalzinho, já na última hora do trabalho, o senhor resolve pagar a mesma quantia daqueles do qual eles tinham contratado lá no início. E esses começaram a questionar, achando que não é justo eles trabalharam o dia todo, os outros trabalharam uma horinha só e ganhar a mesma coisa. Aí o senhor da via falou: eu não posso ser bom porque o seu olho é mau? E o que vem a ser isso? Muitas das vezes a gente está naquela condição, né, de subalterno, né, de determinada empresa, e a questão da má língua, da fofoca, da maledicência, né? O disse-me-disse, eu falar do patrão porque resolveu dar uma promoção a fulano e não deu essa promoção a mim, né? E eu achar que aquilo não é justo e eu começar a falar. Primeiro a gente tem que entender que trabalhar mal-humorado é faltar com a caridade, né? Porque se a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E alguém gosta de ser atendido mal, onde vai, alguma coisa? Não, né? Então, logicamente, trabalhar mal-humorado, trabalhar se queixando, é faltar também com a caridade, é faltar com amor ao próximo. Maledicência, disse-me-disse, a questão da língua, é a falta de amor também com o próximo. Ainda que aquele próximo que esteja lá no cargo de superior esteja, de repente, sendo injusto, não nos cabe aqui a condição de juízes, cabe a Deus julgar. Lembra-se das bem-aventuranças, né, que eu citei aqui: bem-aventurado os pacificadores, os misericordiosos, né? Então, assim como serve também para os superiores, no sentido dos que comandam, serve também para os comandados sermos resignados, sermos obedientes à moral cristã, né, e às leis naturais. Desejar o mal para o superior, a gente vê isso muitas das vezes acontecer. Então, a sugestão que eu dou aqui: não assistir esses telejornais que instigam a gente a julgar, né? Que muitas das vezes a gente está lá julgando o presidente, está lá julgando o governador, está lá julgando o prefeito, e a gente, na nossa atitude no dia a dia, às vezes a gente é tão corrupto na nossa atitude quanto eles são na atitude deles, e não estamos na condição de julgar ninguém. Perdoai os vossos inimigos, né? A própria oração dominical diz de perdoar os vossos inimigos. E Jesus tem aquela passagem que ainda fala: perdoar quantas vezes? 7 vezes? Jesus fala: não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente perdoar. Então, não nos cabe aqui julgar aqueles que estão errando. Como a gente falou aqui da prova da autoridade, né, e da riqueza, se for feito mau uso, tá, a própria lei de ação e reação, tá, a própria consciência vai cobrar desse irmãozinho que fez esse mau uso. Então não nos cabe aqui julgar, não nos cabe aqui apontar o dedo para ninguém, e sim sermos pacientes e resignados. Dessa parte aqui dos empregados, né, dos inferiores aqui, que não estão na condição da autoridade, do poder, a gente ainda lembra uma outra frase muito usada, muito comum, no dito popular: quando o gato não está, o rato faz a festa, né? E isso aí é o que, irmãos? Isso aí é desonestidade. Ou seja, eu só vou ser um bom empregado, eu só vou ser um bom funcionário se o patrão estiver me olhando, vendo as minhas atitudes. E cadê o amor ao próximo? Aquele que está ali comprando o serviço que a gente oferece, e a gente não dá um bom dia, e a gente não trabalha legal, e a gente não comparece ao trabalho, e a gente enrola, né? Como diz o ditado popular, faz corpo mole.
Então, seria uma atitude não condizente com a moral cristã, com o ato de amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. E aí, para terminar, a gente lembra da lei da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação em igual sentido, em igual proporção, mas em sentido oposto. Então, tudo aquilo que a gente oferece ao próximo volta para nós. E com isso a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Vamos fazer a nossa prece e agradecer a todos pela participação. E nesse momento a gente diz assim: Jesus, nosso Mestre amado, Deus, nosso Pai de absoluta bondade e justiça, só nos resta agradecer por essa oportunidade e pedir que abençoe a todos que aqui se encontram presentes, encarnados como desencarnados. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.